Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal onde a gente vai falar de saúde, longevidade e espiritualidade. Eu sou o Dr. Daniel Bratan e aqui do meu lado eu tenho a super Andrea Ribeiro Bratan. Meu amor, estou à sua disposição nesse podcast semanal. Essa é a minha dupla, a gente vai estar trazendo para vocês informações, vamos trazer conteúdo e mais do que isso, a gente vai trazer um tema que é muito pouco falado, que é a espiritualidade dentro da medicina. Um tema super relevante aí pra gente. E hoje a nossa super convidada é a melhor nutricionista de São Paulo, a super Jéssica, que tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, é uma honra trabalhar com você. Você sabe o quanto admiro o seu trabalho, a sua atuação na prática da medicina. E vai ser uma honra estar aqui hoje, falar sobre o que eu amo, que é nutrição. E que faça do alimento o seu remédio, né? Do seu remédio o seu alimento, que a gente consiga aí tirar alguns mitos e trazer algumas verdades. E hoje a gente vai falar sobre depressão e deficiência nutricional, que está tudo linkado, que é o que a gente faz diariamente, que é o nosso bate-papo diário com os nossos pacientes, né, Jéssica? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Né? Que os déficits nutricionais podem ocasionar e podem levar à depressão. Lembrando aí pro pessoal que está assistindo a gente, que agora a gente está começando o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Né? A gente tem que lembrar muito bem desse tema, não só agora, mas durante todo o ano. Mas em setembro agora, mais especificamente, é o mês de combate ao suicídio. Então, mais do que nunca, a gente tem que frisar e mostrar o quanto uma alimentação saudável pode evitar distúrbios como a depressão. E na prática clínica, você deve observar muito isso também, como as pessoas hoje em dia estão usando antidepressivos, ansiolíticos. E, no geral, a pessoa já chega no consultório com aquele monte de medicação, muitas prescritas por seus psiquiatras, muitas utilizadas aí por conta própria, infelizmente. E quando a gente avalia ali no recordatório alimentar como que é a alimentação dessa pessoa, você vê que ela é totalmente desbalanceada. E muitas pessoas não sabem, não entendem o quanto a alimentação ela tem uma relação direta com o bem-estar, uma relação direta com saúde, quando a gente fala a nível de cérebro, mas quando a gente fala a nível de intestino também, né? Com certeza. E uma coisa que é muito interessante que você falou, né? A falta de equilíbrio do nosso corpo vai levar a algum distúrbio. Seja ele, né, vai de A a Z o distúrbio que a gente pode abrir. Mas o que a gente vem, né, o que a gente tem observado de maneira recorrente é o aumento dos casos de depressão e de ansiedade. Tem um dado estatístico da OMS que é algo que preocupa, que até 2030 o Brasil vai ser campeão, né, em índices de ansiedade, depressão e TDAH, que é a doença da moda. Né? Eu falo que é a doença da moda porque a gente nunca viu tantos casos de TDAH como a gente tem visto agora. E isso que você falou é muito importante, Jé. Quando a gente vai avaliar o paciente do ponto de vista nutricional, a gente vê que tem uma carência gigantesca, né, de vários nutrientes que são essenciais para a gente poder aumentar alguns neurotransmissores que vão fazer exatamente isso, vão diminuir, né, o grau de ansiedade, o grau de depressão. Vai ser algo que, é o que você falou, a cura, né, começa pela uma alimentação mais saudável. Exatamente. E quando a gente fala em cuidar da nossa saúde mental, a gente fala de vários pilares, né? A medicina ela é muito importante, né? Os medicamentos eles estão aí quando necessários para serem usados, mas o medicamento ele tem prazo de validade. Eu sempre falo isso, né? Medicação não é para sempre, a alimentação é para sempre. Por isso que eu amo ser nutricionista. A alimentação é para sempre, todos os dias de nossas vidas e mais de uma vez por dia, desde que a gente nasce até o nosso último dia em terra. Então, são alguns pilares, né? Então, a gente tem aí a medicina, a gente tem a nutrição, exercício físico importantíssimo, acho que é talvez o melhor remédio para tratar aí problemas mentais, depressão, ansiedade, alguns transtornos. E sono, né? Quanto hoje a gente vê que as pessoas estão deixando de lado um sono de qualidade, desbalanços hormonais, e a gente sabe que o hormônio trabalha muito em cascata, né? Então, você tem desbalanço de um hormônio, você tem uma produção baixa ali de melatonina, aumenta cortisol e hormônio sendo produzido no horário errado. Então, são pilares, né, que a gente tem que trabalhar. Exatamente isso que você falou é importante, né? A gente vê hormônios que não eram para estar presentes em um determinado período do dia, né? Estão sendo produzidos em quantidades elevadíssimas e a própria produção desses hormônios antagoniza a produção de outros. Então, por exemplo, o paciente que acorda, que ele não dormiu direito, ele não baixa o nível de cortisol.
cortisol alto, ele vai antagonizar uma série de outros hormônios, né? Como, por exemplo, hoje uma coisa que a gente fala... Acho que você tá precisando dormir, viu, meu amor? A coisa que a gente fala muito, né? Que eu bato muito na tecla, a André testemunha, que é a história do celular. Né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão interagindo com a tela e deixam de interagir um com os outros. E uma das coisas muito engraçadas, a gente aumenta o nosso nível de ocitocina na interação ser humano com ser humano. E a hora que a gente aumenta o nosso nível de ocitocina, a gente diminui o nosso nível de cortisol. E olha que interessante, o cortisol alto, ele antagoniza, por exemplo, a ação de uma testosterona. Né? Então, olha só quanta coisa que a gente consegue ver. A gente vai em restaurantes, né? E a experiência que a gente vê? Conta um pouquinho, quando eu vou em restaurante, que eu fico maluco, que é quando a gente... O Daniel é super contra celular, né? São raríssimas vezes que você encontra ele com o celular. E impressionante como a gente vai no restaurante, primeiro porque começa com a dieta, né? Geralmente você vê os filhos ali comendo o quê? A batata frita. Ponto final. E segundo, porque eles estão fazendo o quê? No celular. Sempre em contato ali com uma mídia, sempre em contato ali, né, com a tecnologia. E comendo errado. Então, isso é muito importante. É uma coisa que o Daniel sempre fala para a gente tomar cuidado com os filhos, né? Para que esse hábito, assim, não seja colocado dentro de casa, né? Porque é complicado. As crianças estão sofrendo muito com isso e serão adultos, né? Que levarão aí essa... Exatamente. Não, e mais que isso, já né? As crianças comem aonde? Na frente da tela. Elas não prestam atenção nos alimentos que estão comendo, elas não prestam atenção nos sabores. Né? Você, como nutricionista, você pode falar um pouco pra gente a importância de parar, de sentir o sabor de cada alimento. E mais do que isso, existem hormônios, como por exemplo o GLP-1, que vai ajudar você a ter saciedade, que ele só passa a ser produzido depois de um determinado tempo que você está se alimentando. Então você imagina aquela criança que está ali comendo, não está prestando atenção nos alimentos, está olhando a tela, né? Quanto desse hormônio ela consegue produzir para dar saciedade? Ela produz muito pouco, então ela vai comer muito mais do que ela deveria. Obviamente, a gente vai começar a ver crianças o quê? Obesas. Obesas. E são quadros que nós observamos cada vez mais. Infelizmente, né? O aumento aí de sobrepeso, de obesidade, já na fase infantil. E as crianças, elas se espelham muito no que os pais fazem, né? E quando a gente fala ali, né, ponto muito importante que você abordou, a questão do comer com atenção. Na nutrição, a gente usa muito essa expressão mindful eating, comer com atenção plena. E até o adulto, né, quantos pacientes... Nossa, eu perco as contas de quantos pacientes me relatam que comem, ainda mais agora no mundo do home office, né? Eles comem no horário de almoço. Então, eles estão ali respondendo e-mail numa reunião, de repente assistindo um curso e comendo. Para quê? Para fazer o seu tempo ser melhor aproveitado. E o que eu tento é trazê-lo para essa realidade, né? Olha, quanto tempo você vai parar para comer? Ah, são 30 minutos? Será que o seu dia não merece 30 minutos para você ter uma atenção plena, sentir o sabor dos alimentos, né? Mastigar no mínimo 30 vezes ali, cada garfada que você coloca na boca? Às vezes eu pergunto assim, Dani, você descansa o seu garfo quando você está comendo? Às vezes o paciente nem sabe me responder. Se ele descansa. E ela coloca no automático, né? Uma garfada atrás da outra, no automático. A boca tá cheia de comida, ela tá colocando mais, não tá nem prestando atenção na quantidade, nem na forma correta de mastigar. Exatamente. Né? Muito menos o sabor. Você pode perguntar, tá sentindo gosto do quê? Nem sabe, tá tudo misturado. Depois a pessoa não sabe nem dizer o que ela gosta e o que ela não gosta. Exatamente. Né? E aí a gente pega outro gancho, né? Porque digestão começa onde? Na boca. Com as enzimas lá na boca. Exatamente. E aí a comida passa tão rápido, e aí todo o processo de digestão já começou prejudicado. Então imagina como esse alimento, que não foi quebrado devidamente lá na saliva, vai chegar a nível de estômago, a nível de intestino, e aí a gente tem o quê? Desbiose intestinal, que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, está sofrendo com esse problema. Que leva à depressão, né? Que também leva a depressão. E para quem não sabe o que é desbiose em casa... vou explicar. O desbiose nada mais é do que um desbalanço da flora intestinal. A gente acaba tendo, né, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente não se alimenta de forma adequada, ou quando a gente tem um excesso, né, de alimentos que têm conservantes, aqueles alimentos que são ultraprocessados, a gente vai fazer com que as bactérias ruins, né, aquelas bactérias que não somam dentro do nosso intestino, elas se sobressaiam sobre as boas. E dessa forma, a absorção dos demais nutrientes vai ficar comprometida. Esse desbalanço é chamado de desbiose intestinal, né? E aí isso é muito importante, porque aí leva a gente a entender o quê? Né? O que os micronutrientes vão fazer no nosso organismo.
né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, o que são os micronutrientes, o que eles fazem? As pessoas falam muito assim, você é o que você come, né? Na nutrição a gente vai além, você é o que você come, digere e absorve. Então, além da gente comer esses nutrientes, a gente precisa fazer eles serem bem digeridos. Começando ali, como a gente falou, pela mastigação. E, principalmente, o que a gente vai escolher comer, né? Tem um meme que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, que tem um desenho, tem as bactérias lá conversando, as patogênicas e as bactérias boas. E aí elas ficam assim, uma olhando para a outra. O que será que vai vir de comida para a gente hoje, né? Então, uma está esperando ali fibras, né, que seriam as bactérias boas, e a outra está esperando ali o quê? Açúcar, carboidratos refinados, excesso de proteínas, né, que assim, quando estão em excesso, de uma forma muito desbalanceada, né, elas podem ser prejudiciais também. Tudo tem que ser equilíbrio, né? E quando a gente fala em comer bem micronutrientes, macronutrientes, é o quê? É comer comida de verdade, né? Então, comer cada vez mais. A comida que nossos avós comiam, né? O que era? A comida limpa, né? Aquela refeição limpa, o arroz, o feijão, os legumes. E se a gente for ver hoje no mundo moderno, isso cada vez é mais incomum a gente ver as pessoas comendo um prato como a gente comia no passado. Exatamente. E isso vai trazer um impacto para a saúde mental, não tem como. Total, porque o nosso cérebro precisa de nutrientes. Vou falar aqui alguns que são imprescindíveis, né? O primeiro até eu vou falar ali que eu acredito não, né? Hoje a literatura nos traz que a suplementação ela pode trazer um benefício muito grande, que é o ômega 3, né? A gente sempre associou ali, quem é o ômega 3, né? São ácidos graxos que você tem ali o EPA e o DHA. E algumas pessoas até compram alguns ômegas aí sem orientação, com quantidades não muito interessantes de EPA e DHA. E a gente sempre associou muito DHA, saúde do cérebro, EPA, saúde a nível de saúde cardiovascular. E hoje a gente já tem trabalhos que mostram a atuação do EPA também na saúde do cérebro. E de onde vem o ômega 3? Vem dos peixes, principalmente, se pensar ali no mundo vegetal. A gente tem um pouquinho na linhaça, um pouquinho na chia, mas vamos pensar... E nada mais é do que gordura. Gordura. É gordura. E as pessoas têm medo da gordura. A gordura virou a grande vilã. Não come gordura que você vai ter problema no coração. Me corrija se eu estiver errado. O leite materno é um dos alimentos mais gordurosos que existe, né? E aí existe uma fração do nosso colesterol que é chamado de o grande vilão, que na verdade ele não é um grande vilão. É aquele famoso LDL, né? Que é a proteína de baixa densidade. Isso. Ela é responsável por levar gordura para o cérebro do bebê. E o cérebro do bebê é totalmente ali carente e requer uma grande quantidade de gordura para se desenvolver. Exatamente. Então, assim, a gordura, né, que a vida inteira a gente passou, né, ouvindo, cuidado, as gorduras vai trazer um risco para a sua saúde, vai aumentar o risco de você ter um infarto, vai aumentar o risco de algumas doenças, na verdade vai trazer benefício, inclusive para o desenvolvimento cerebral. Exatamente. Eu lembro até dessa aula na faculdade, eu lembro que a professora, eu já olhava o LDL dessa forma, né, o vilão. E na faculdade eu lembro que a professora falou assim pra gente, eu vou falar aqui para vocês LDL gordura ruim de uma forma didática. LDL não é uma gordura ruim. Toda gordura tem uma função no nosso corpo. O que a gente precisa é do equilíbrio e de um balanço. E o que é mais legal, assim, eu falo assim, nosso corpo não produz nada que é ruim. Né? O nosso corpo não tem nada dele que é ruim. E se a gente levar isso, a gente pensar, né? Deus fez sua criação, o corpo da gente é nossa obra-prima. Porque tem um funcionamento perfeito. Se a gente for ver, essa máquina ela é perfeita, né? Por qual razão ele colocaria algo ali que seria ruim, né? Então, a gente pega o gancho para falar disso, que é fantástico, né? Quando a gente começa a pensar por esse lado. E além do ômega 3, né, a gente pode trazer aí a vitamina D, o quanto hoje a população está carente de vitamina D, né? E aí eu atendo muitos pacientes que chegam ali com a vitamina D no exame 20, 25, 30, e eles acreditam que aquilo está excelente, porque está dentro de uma referência. E que referência, né? A gente hoje tem os laboratórios que colocam um valor de referência, e aí para quem está em casa, né, para entender aqueles valores de referência que os laboratórios colocam, são valores baseados, às vezes, em estatística, em médias, e muitas vezes são valores empíricos. Então, ali, quer dizer, ali não está refletindo saúde. O que a gente precisa entender a nível de estudos científicos, né? Muitas vezes os valores que se colocam são muitas vezes muito maiores. E a vitamina D, né, já teve estudos que saíram no final do ano passado e comecinho agora de 2023, mostrando que vitamina D diminui e até trata ansiedade, trata depressão, né? E aí a gente vê a carência disso,
né, o quanto ela impacta na saúde mental. Você sabe, Jéssica, que eu tenho uma história com a vitamina D, né? Com ferro, acho que todo mundo tem, deveria dosar, né? Sim. Quando eu engravidei, meu filho teve uma questão que ele não ganhava peso. Então, eu comia, assim, eu lembro que a ginecologista falava, você pode comer de tudo. E eu comia de tudo, não me limitava em nada. E é legal você contar a sua experiência, porque o quanto a parte emocional afeta no desenvolvimento, afeta no nosso organismo. Né? O bebê não ganhava peso porque ela estava sob um momento de alto estresse no trabalho, uma carga de trabalho excessiva, e o bebê não ganhava peso. Exato. Né? E aí eu fui me alimentando, assim, que eu via, coxinha e tudo. Ela falou, você pode de tudo, desde o que faz bem, o que não faz, porque nesse momento você precisa comer, ele precisa ganhar peso. Meu coração assim, né? Ouvindo. Eu imagino. Logo o doutor Daniel e aí eu ouvindo aproveitei, isso. Né? E aí eu comi, enfim, o bebê nasceu com baixo peso, né? E aí nasceu antes da hora. Nasceu antes da hora, teve várias questões. E aí, engraçado que quando ele nasceu, eu comecei um quadro de depressão. E só chorava, não queria, e aí eu associei, é a gestação, é o pós-parto, é aquela depressão chamada, né, de depressão pós-parto. A medicina convencional dizendo, calma, aguarda um pouquinho que já passa. Espera, exatamente. Isso é normal, Isso é né? normal, toda mulher passa, né? E aí, engraçado que eu conversava com outras mulheres que já foram mães, né, e eles falavam pra mim, não, tudo bem, eu passei por isso, durou um ano e meio, eu vou ficar um ano e meio assim, eu não posso, né, eu tenho empresa, tenho, enfim, outras questões, não posso. E aí o Daniel falava pra mim, a gente precisa dosar os seus hormônios, a gente precisa coletar os seus exames, suas vitaminas, e eu resistente, não quero sair de casa, quero ficar aqui, meu mundo, né, e, enfim, fui coletar. Vitamina D, assim, quanto que estava, meu amor? Se eu não me engano, a vitamina D dela era 13, super baixa. E ela tinha uma ferritina, né? A ferritina dela era de 8. Uma ferritina super baixa, né? Para ela nesse pós-parto. Ou seja, se a gente for pensar que a mãe teria que amamentar a criança, sim, ela não tinha nem micronutrientes para ela, quem dirá para poder fornecer para um outro ser, né? Exato. E aí o Daniel fazendo, né, pedindo a coleta, ele observou que as minhas vitaminas e nutrientes, enfim, estavam muito baixos. E foi aí que ele começou a tratar, porque somente, aí eu quero que você explique melhor, né, essa questão pra gente, somente com aquilo que eu, por mais que eu mudasse toda a minha alimentação, que eu já tinha me alimentado, eu realmente precisava de uma suplementação. Foi quando ele começou a me tratar. E aí eu venci, né? Não foi o antidepressivo, porque inclusive eu entrei com um antidepressivo, tomei por 3 semanas e não fez diferença alguma. E aí ele falou, a partir de agora você vai tirar isso e vai deixar eu tratar. E eu já tinha mudado a minha alimentação e foi quando eu comecei a suplementar e foi assim, de forma extraordinária. E assim, é importante, né? A Jéssica agora vai explicar pra gente o ponto de vista nutricional, mas é engraçado o que você falou, né? A gente pega pacientes hoje que tem uma quantidade de remédios muito grandes. E aí eu falo assim, eu não sou contra, de forma alguma, o paciente que precisa tomar um antidepressivo por um certo momento. Mas assim, a medicação ela tem que ser uma ponte, né? A analogia é simples. Para quem está em casa, para entender, é muito simples. É igual você tá pilotando um avião ou tá dirigindo seu carro, acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz amarela, uma luz vermelha. O remédio, você vai lá e apaga a luz. Ou você vai lá e diminui o barulho, o alarme que está soando. Agora, o que fez aquela luz acender? O que está ocasionando no funcionamento da máquina, né? Que a gente precisa ir lá e tratar. Né? Então, assim, é exatamente isso. A gente toma a medicação, apaga a luz, mas esquece onde está o problema e continua seguindo a vida. E acaba se tornando dependente da medicação. Exatamente. E o que eu falo muito é, quando a gente tem uma carência nutricional, a gente vai pensar ali na alimentação. Mas a alimentação, ela é para você se manter saudável. A carência, ela chega num determinado momento, um determinado ponto, que a alimentação sozinha não supre. A gente precisa, sim, fazer uma reposição via suplementação. E foi o que aconteceu no seu caso, né? Você fez uma suplementação, uma dose de ataque. Exato. E aí a ideia é você manter uma alimentação saudável para que essa carência ela não volte, para que essa carência ela não retome. E muitas das vezes, dependendo da carência, num caso extremo, né, que é basicamente o que a gente vê no dia a dia. Às vezes a reposição por boca às vezes não supre, você precisa partir para uma terapia
uma soroterapia, uma reposição endovenosa, Sim. que nem, por exemplo, no caso do ferro, né? A quantidade de ferritina que ela tinha ali era tão baixa que se ela fosse tomar por boca, né, via oral, essa terapia ia se estender por meses e talvez ela não ia atingir o benefício que a gente procurava. Exatamente. Eu prefiro, quando o paciente ele chega no nível ali de deficiência, eu prefiro que ele faça a reposição com o médico, porque nós nutricionistas não podemos prescrever de qualquer forma que não seja via oral, do que eu dar aquela dose pequenininha, né? Imagina, vitamina D, por exemplo, o máximo que eu posso prescrever são 4.000 ml por dia. Né, lá no injetável, no intramuscular, a dose ela é muito maior. E além de ter uma absorção melhor, você tem um resultado muito mais rápido. E isso aqui para o meu tratamento nutricional ajuda muito, porque imagina, aí entrando mais numa parte comportamental também, como é difícil você falar para o paciente, vai treinar, se alimenta bem, né, tenta manter o equilíbrio. Se a pessoa tem uma ferritina extremamente baixa, uma vitamina D... Não tem nem condições físicas, né, de chegar para uma atividade física. Que é muito fácil, você, né, assim, as pessoas olham e falam, é depressão, né? Depressão não dá aquele valor, aquele devido valor que ela deveria ter. O que a gente não vê parece que as pessoas não sentem, né? Exato. Mas as doenças emocionais, né, ou aquelas que não são visíveis, né, como uma pessoa que fratura um braço, uma pessoa que tem um corte, elas são tão ou até mais profundas do que outras condições que estão ali mais visíveis para a gente. E essa sua visão é fantástica, né? Porque essa visão humanizada, né, de você saber, poxa, meu paciente não vai conseguir mudar esse hábito agora, ele não vai conseguir partir para uma atividade física. É o que falta hoje em dia, né? Por isso que eu falo, assim, né? A gente precisa de profissionais como você, do jeito que você coloca, né? Eu vejo quanto a Jéssica é enfática com o paciente, quanto ela se dedica. Porque isso é o que os pacientes buscam. Alguém que se coloque no lugar dele, que entenda o que ele está passando, né? Não só aquele nutricionista ou médico que fala assim, vou te passar essa medicação, você vai tomar e tá tudo certo. E vamos em frente, você tem que treinar. Não, vai pra academia, não, larga a preguiça. Gente, agora se põe no lugar daquela pessoa, né? Se põe no foco daquela pessoa, como que ela tá passando, né? O que tudo está impactando na vida dela. Então, quanto mais você conseguir entender teu paciente, quanto mais você conseguir acolher, mais você vai conseguir, né, direcionar o tratamento de forma adequada. A gente recentemente teve vários casos de pacientes que passaram com a gente, que tinham deficiências, né? Desde a parte hormonal quanto da parte nutricional, que depois que passaram por uma terapia, né? Pela terapia injetável, passaram por terapias em implantes, largaram completamente as medicações controladas. Mas a gente volta naquela coisa, a gente tá, né, tratando a causa. A gente tem tá até no Instagram, na página do Instagram. A dona Zumira, né? A dona Zumira era um paciente que já estava na menopausa, tinha déficit de uma série de vitaminas no corpo dela, mas uma série, desde vitamina D, vitamina B12, vitamina C, a parte hormonal dela toda bagunçada, e ela falava assim, eu aprendi que é assim mesmo, filho, que mulher tem que se acostumar, né? Então, olha o impacto, né, de uma informação mal dada para o paciente, ele fala assim, eu preciso me acostumar a essa condição. Não, nós somos feitos para viver bem, vivermos plenos, sem ter que se acostumar com nenhuma patologia. E ela foi muito engraçada, ela usava venlafaxina de dia e usava, acho que era clonazepam, não, usou o Pidem à noite, né? Ela falava, eu tomava um para acordar e um para dormir. Né? E o mais engraçado que foram o quê dela? Uns 2, 3 meses de tratamento? 2 meses. Ela conta no vídeo, inclusive, né? Que no 3º mês ela já era outra mulher. Inclusive, já estava fazendo pilates. Voltou para academia. Mulher de 84 anos. Voltou pro pilates. E aí, assim, a mulher que não saía de casa, né? Tava praticamente acamada, né? Deprimida, mal. Já estava, né? com diagnóstico de depressão. Já estava com diagnóstico de depressão. Ela já tinha até se acostumado, porque ela falou assim para mim, já comprei caixa de venlafaxina para 6 meses. Ou seja, já estava acostumada com o diagnóstico. Quando ela foi tratada, ela voltou, né? E aí ela fala, como é que foi que ela falou? Ela falou assim, voltei a viver, né? Exato. Mas assim, nessa questão é aquilo que eu falei da depressão, do pós-parto. A sociedade ela não está preparada para tratar a depressão nem a ansiedade, porque o que a gente mais escuta, quem está passando, quem está nesse lado, é o outro olhar para você e falar, olha, eu já passei por isso, é normal, calma que isso passa, a vida é assim mesmo, feita de altos e baixos. E isso, assim, leva a pessoa cada vez mais para o buraco, porque você não vê solução. As pessoas tentam minimizar a sua dor de alguma forma, Exato. Você não tem essa da pior sensação. forma possível. Exato. Né? E aí a gente pega aqui o gancho, setembro, a gente está no setembro amarelo, né? O mês de combate ao suicídio. Olha que dado extremamente relevante. A OMS
colocou, e a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, porque lá existe uma entidade que estuda a menopausa e trata as mulheres. Eles colocaram um levantamento estatístico que até 2030, ou seja, faltam 6 anos e meio, não são nem 7 anos, 6 anos e meio, a gente vai ter 1 bilhão e 200 milhões de mulheres em menopausa, das quais 82% vão ter pelo menos um quadro de depressão ou transtorno de tristeza. A gente não pode achar que isso é normal. Não. Você imagina, né? Se alguém quiser ter a curiosidade de fazer a continha, 80% de 1 bilhão e 200 milhões de mulheres. A quantidade de mulheres que vão estar passando por quadros de ansiedade, quadros de tristeza. Muitas dessas pessoas, esses quadros vão se agravar porque não vão procurar ajuda, né? E elas vão acabar virando estatística suicídio, né? Algo que seja totalmente tratável. E só para complementar, né? Eu acho que a gente falou muito aqui de nutrientes. Não tem como falar de saúde do cérebro sem falar das vitaminas do complexo B também, né? Principalmente quando a gente fala B12, quando a gente fala B9. E de uma forma bem resumida, eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Hoje o raio do celular, né? A gente tem uma infoxicação. Eu falei isso esses dias. A gente nunca falou tanto de alimentação, de nutrição, e nunca tivemos tantas pessoas com sobrepeso, com obesidade e com outras carências, outros problemas de saúde associados a uma má alimentação. A conta ela não fecha. Nunca. Então, como que a gente se alimenta melhor? Precisa de fórmulas mirabolantes? Não, precisa comer comida de verdade. É o arroz com feijão, é comer proteína em todas as refeições, é comer legumes, frutas, verduras, fibras. Ah, mas eu não gosto da fruta tal. Quantas frutas a gente tem opção de comer? Não precisa comer a que você não gosta. Coma as que você gosta. Ah, mas eu não gosto de nenhuma fruta. Peraí, vamos já entender. Você já provou todas as frutas, né? Será que você já fez esse trabalho de tentar adaptar o seu paladar? As nossas células se renovam, né? Nosso paladar se renova. Então, será que a gente não consegue desadocicar um paladar que é muito doce? Será que a gente não consegue trazer novos sabores? Mudar a forma de preparação? Você pega uma abobrinha, por exemplo, quantas formas diferentes a gente consegue preparar? Então, desconfie do muito diferente, desconfie aquelas condutas que a gente vê aí na internet, que são muito arriscadas, que são muito mirabolantes. O básico funciona. O básico sempre funciona. E funciona muito. É isso aí, gente. Foi um bate-papo muito legal. Passou muito rápido. Passa muito rápido, né? É um bate-papo muito legal. E aí, para quem está em casa, esse podcast vai ser semanal. A gente vai estar trazendo uma série de informações muito legais. Quem gostou, já clica lá na rede social, @doutor.danielbratan, e começa a me seguir. Clica no @ da Jéssica. Passa aí, Jé, pra gente. Jéssica com G. Meu pai foi criativo. Jéssica com G. jessicabarbara.nutri. Então agora, e mais criativo, minha sogra. Passa o seu nome, meu amor. Passa o seu Instagram. @Andrea Ribeiro. O Andrea é com Y, gente. Acredite, ela conseguiu. É isso aí, minha gente. Quem gostou, clica, começa a seguir a gente. E se tiver dúvidas de mais algum tema, coisas que vocês queiram saber, é só mandar mensagem que a gente vai estar respondendo todo mundo. Foi um prazer e até o próximo episódio do Bratancast.